E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, família Soma. Como vocês estão? Todos bem? Que alegria, mais uma semana na presença do Senhor. Coisa boa, né? Coisa boa cultuar Jesus, coisa boa estar reunido com o povo de Deus. Isso é demais. Por isso que eu digo, a eternidade vai ser demais, cara. Quem não estiver lá vai perder, certamente. Coisa boa isso aqui. Quantos de vocês tiveram um pai presente ou têm ainda um pai presente? Eu tive um pai bastante presente. Meu pai, ele me ensinou algumas coisas. Uma delas, como dirigir. Modéstia à parte, meu pai não é mais vivo, então, consequentemente, hoje eu sou o melhor motorista que existe. O Fernando trabalhou comigo, já sabe que é verdade isso. Modéstia à parte, claro, né? A gente tem que guardar as devidas proporções. Eu só ando com um motorista que eu confio. Por isso que eu dirijo o carro quando eu estou andando. Brincadeira. Mas aí uma coisa que eu aprendi, por que eu estou dizendo isso? Porque eu me senti seguro, sempre me senti seguro quando eu estava com meu pai. Quando ele dirigia, eu estava bem, quando eu estava com ele, era muito bom. E meu pai me ensinou, ele disse, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai é: se tu apanhar na escola e tu iniciou, tu vai apanhar em casa também. Então essa frase marcou para mim, e hoje eu sei o que é. Então, não é não levar desaforo para casa, não é a mesma coisa, tá? Não vão interpretar mal. Mas, basicamente, saber se defender, enfim. Por quê? Porque meu pai, ele me ensinou, e quando ele estava comigo, eu me sentia muito seguro. Bastante. Eu quero iniciar dizendo isso para vocês, caras. Vocês são essenciais na vida da família de vocês e dos filhos. Vocês são imprescindíveis. Vocês são uma base que, se vocês não estiverem presentes, vai ruir, vai ter problema. E nós vemos isso nessa oração. Basicamente, a gente está no último sermão dessa série. Eu não sei vocês, para mim foi muito bom. E a gente vai ver hoje, basicamente, um pai que cuida. Um pai que defende os seus filhos. Um pai que não deixa os seus filhos se virar, sabe? Não deixa eles assim, se vira, vai dá teu jeito. Não. Aqui nós vamos ver hoje um pai bastante presente e um pai que defende bastante os filhos. Para isso eu quero que tu inicie lendo comigo. Vamos ler. É o último verso da oração do Pai Nosso, último sermão dessa série. Infelizmente estamos chegando no final, mas é sinal de graça. Isso aqui é sinal de graça do Senhor. Nós percorrermos toda a oração do Pai Nosso e chegarmos ao final, vendo o que Deus tem a falar conosco. Acharam aí? Mateus 6,13. Oração do Pai Nosso, inicia no verso 9, e nós leremos hoje o verso 13. E diz assim o texto: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós estamos demonstrando, primeira coisa que nós temos que ver, é que nós dependemos do Pai.
nós dependemos desse Pai. Nós dependemos do Pai para o pão, nós dependemos do Pai para os relacionamentos e nós dependemos do Pai para que tenhamos livramento. Porque senão, cara, nós vamos ser engolidos. Nós precisamos de Deus para nos livrar dos maiores perigos. Nós dependemos do Pai, então. Por isso que a oração, e eu repito, que já falei em outras semanas, essa oração é uma oração diária. Nós temos que orar todo dia: Senhor, me livra, Senhor, me livra. Mas, basicamente, há algumas coisas aqui que nós precisamos entender. E eu quero que tu entenda comigo hoje o que nós estamos dizendo, o que nós estamos afirmando quando oramos e pedimos: Senhor, Pai, não nos deixa cair em tentação, mas livra do mal. Vamos ver isso aí? Vamos descompactar um pouquinho aqui? Em primeiro lugar, nós estamos dizendo, estamos afirmando que nós temos medo. Nós estamos dizendo isso, nós temos medo. Nós estamos na presença do nosso Pai e nós estamos dizendo: Pai, eu estou com medo, isso é muito perigoso. Eu tenho medo. Então, quando teu filho disser para ti tá com medo, não manda ele para o quarto sozinho sem falar alguma coisa, tá? Vamos já iniciar com essa aplicação? Dito isso, vamos ver o que isso quer dizer. Primeira coisa disso aqui, quando nós afirmamos que temos medo, nós estamos dizendo que nós precisamos reconhecer, melhor dizendo, as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Tem lugar aqui à frente, ó, se precisar. Se quiser, tem mais, gente. A gente consegue resolver. Tem mais cadeiras lá atrás também. Se precisar, quem é que está ali? A gente pode pedir para trazer mais também. Depois do providencídio, mas se precisar. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Nós estamos afirmando que temos medo, ok? Quando nós estamos dizendo que temos medo, é porque algo nós não nos colocamos prontos, não entendemos que temos preparo, capacitação para enfrentar aquele perigo. Ou seja, há uma fraqueza em nós. Basicamente, esse alerta ele é bíblico. Olha só, 1 Coríntios 10, 12, diz assim, ó: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A Bíblia está dizendo para nós, basicamente, tu tem que ter medo de pecar. Nós agimos, e hoje há um triunfalismo no meio cristão que vai dizer que a tua palavra tem poder, tu tem que ter palavras de afirmação, ou isso ou aquilo. Não. O cristão verdadeiro, ele tem medo de pecar. Medo. E eu não estou dizendo medo do inferno, eu não estou dizendo, é medo de ofender esse Pai supremo que nos resgatou. Nós temos medo de ofender a esse Deus. Nós temos medo de que o nosso testemunho não seja condizente com a nossa filiação desse Pai. Vocês estão entendendo? Nós temos medo. E ao dizermos que temos medo, nós estamos reconhecendo uma fraqueza. Por isso a Bíblia ela vai dar esses alertas constantes sobre o orgulho. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Meu irmão, o maior perigo para ti é quando tu achar que tu consegue. O maior perigo na tua vida, meu irmão, minha irmã, é quando tu acha que em determinada situação tu dá conta, tu consegue. Nós não brincamos com o pecado. Nós não brincamos com aquilo que ofende a Deus. Nós não brincamos na face daquilo que levou o nosso Senhor para a cruz. Nós não brincamos com isso. Nós estamos reconhecendo os verdadeiros filhos de Deus. Eles temem pecar. Eles não querem chegar nem perto do pecado. Por isso nós pedimos: não nos deixes cair em tentação. Nós não queremos isso. Nós não temos como permanecer sozinhos. Nós somos filhos dizendo: Pai, não deixa eu sozinho. Se tu me deixar, vai dar ruim, não tem como, não me deixa sozinho. São filhos pedindo a esse Pai para não deixá-lo sozinho. Além disso, quando nós estamos reconhecendo esse medo, reconhecendo que temos uma fraqueza diante disso, nós temos também que entender que não podemos confiar apenas no nosso coração.
O nosso coração não é confiável. Depois do pecado, do Éden para cá, todo ser humano que confia no próprio coração, na própria capacidade, ele se vê em maus lençóis. Em Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação que tu tem, e tentação aqui é de todo tipo: tentação da mentira, tentação sexual, tentação de riqueza, tentação de tantas outras que podem haver. Todo tipo de tentação é tua. É o teu coração que está propenso àquilo ali. Por isso, Mateus 15:19, Jesus está alertando, ele fala que é do coração que surgem todos os pecados. Toda tentação que tu tem, seja ela qual for, é tua. É tua, é teu coração. É tu que está sendo tentado. E é uma fraqueza tua. Jeremias 17:9, um texto bem conhecido, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Cara, se a Bíblia está falando, não tem como ser exagero, isso aqui não tem como ser mentira. Nós temos que aceitar isso aqui. Tu não confia no teu coração, tu não confia nas tuas capacidades, tu não confia nas tuas motivações. Elas foram tocadas, manchadas pelo pecado. E quando nós estamos orando ao Senhor, nós estamos dizendo: Pai, eu tenho medo, porque nisso aqui, diante disso, eu sou fraco. Além do mais, se eu confiar em mim, eu não vou conseguir. Meu coração também é enganoso. Eu tô desesperado, eu não sei o que fazer. O cristão é esse que reconhece que está perdido. Sem Deus não tem norte. A coisa está perdida. Quanto mais nós progredimos, quanto mais nós crescemos, mais nós reconhecemos nossa fraqueza, a incapacidade do nosso coração. Quanto mais santo tu te torna, quanto mais santificado, quanto mais espiritualmente desenvolvido, mais tu reconhece as tuas fraquezas. Mais tu reconhece que tu precisa do Senhor, que tu depende de Deus, que tu depende desse Pai que te livra. Por isso nós oramos: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Pai, não me deixe cair em tentação, ou não nos deixa cair em tentação. É isso que nós estamos reconhecendo. E em terceiro lugar, quando nós estamos admitindo esse erro, quando nós estamos dizendo que temos medo, erro, né? Eu falei erro, né? Foi, né? É medo, tá? Errei, troquei por 2. Nós estamos pedindo que sejamos poupados da tentação e da provação. Esse termo ali, ó, vai comigo, mantenha aberto aí a Bíblia, Mateus 6,13. Olha aí. Não nos deixes cair em tentação. Sublinha essa palavrinha aí, sublinha tentação. Esse é um termo que não ocorre muito frequente na Bíblia. Esse é um termo que aqui ele quer dizer as duas coisas, porque tentação é uma coisa, provação é outra. Ok? Tentação é uma coisa, provação é outra. Aqui quer dizer as duas coisas. É um termo que em grego quer dizer as duas coisas. Nós não queremos que Deus nos conduza à tentação. Tiago ainda vai dizer para nós, daqui a pouco eu abro aqui e vejo para vocês. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que nós cheguemos até a tentação em alguns momentos. Por quê? Porque nesses casos há uma provação, nossa fé está sendo testada. O que nós estamos pedindo é: Senhor, não deixa eu chegar até lá, não deixa, senão eu posso cair. Eu não quero cair, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de te ofender, eu tenho medo de te entristecer. É isso que nós estamos dizendo. Nós pedimos que Deus não nos deixe sucumbir à tentação, que Deus não nos deixe sucumbir diante de alguma provação, algum teste que estejamos passando. Amém? Nós estamos pedindo ao Senhor, o nosso Pai, que se nós chegarmos até ali, próximo da tentação, por favor, Senhor, me livra, me guarda, não deixa eu cair. Faz eu passar nesse teste. Não deixe que eu caia, que eu deslize. É isso que nós estamos pedindo. Basicamente: Pai, me dá a mão, eu vou cair.
É isso. É um filho clamando ao pai, pedindo por ajuda. É isso que nós estamos dizendo. Por quê? Porque nós temos medo de cair. Nós não queremos isso. Basicamente, eu quero que tu entenda então 3 coisas que tu precisa fazer amanhã. Amanhã, a partir de amanhã. 3 coisas que tu precisa, anota aí. Tira foto, não sei. Primeira delas, que tu tenha as prioridades corretas. Tu precisa ter prioridades corretas. E eu quero te perguntar aqui, qual o teu maior medo? Qual o teu maior medo? Para alguns, talvez até esteja pensando, meu maior medo hoje é perder meu emprego. Meu maior medo hoje é uma doença. Eu não quero adoecer. Meu maior medo é perder meus filhos. Meu maior medo, o que é? Qual é hoje o teu maior medo? E tu precisa entender que tu está sendo chamado aqui a ter as prioridades corretas, bíblicas. E uma delas é tu reconhecer o medo de pecar. Tu não pode chegar nem perto disso aqui. Tu não pode chegar na beira do precipício e achar que consegue. Qual o teu maior medo hoje? Tem as prioridades corretas? Deixa eu esticar um pouquinho mais isso aqui. Em algum momento tu já pensou ou teve medo de perder o fervor? De perder o fervor na presença do Senhor? Porque a gente está hoje num momento em que é muito bom tu ir a um evento, um culto, em que tu tem a tua emoção, sabe, fervilhante, é bom, aquele calorzinho no peito, é muito bom, tu sai emocionado. Mas eu estou falando de fervor na presença do Senhor, aquilo que te faz dobrar teu joelho e orar. Afinal, nós estamos numa série de oração. Aquilo que te faz dobrar o teu joelho e orar, aquilo que te faz, quando tu canta, faz de fato tu levantar as tuas mãos e louvar o Senhor, que faz com que tu derrame o teu coração na presença desse Pai. Qual o teu maior medo? Tu não tem, em nenhum momento te ocorre de ter medo de perder esse fervor na presença de Deus? Porque isso é um perigo. No momento que nós perdemos isso, a mornidão, ela não é bíblica. Jesus fala disso em Apocalipse. Antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, vou te vomitar da minha boca. Nós temos que ter medo disso aqui. Tu entendeu? Amém? Além disso, em segundo lugar, tendo as prioridades corretas, não negligencie. Não negligencie, não despreze. Coloca isso como um lembrete no teu telefone. Coloca o teu despertador. Orar, ler a Bíblia, meditar. Bota como lembrete várias vezes ao dia, para repetir o versículo que tu leu de manhã. Vai meditando o dia todo, ao longo do dia. Coloca, usa o que tu tem, os aplicativos que tu tem, para o benefício. É muito bom tu usar um Instagram e ficar rolando reels ali 2 horas, às vezes, direto. Por que tu não usa então os aplicativos para te lembrar de fazer algo piedoso? Coloca no lembrete, coloca despertar, orar. Orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelo pastor, orar pelo avanço da missão, orar por mim, pela minha família. Coloca como lembrete isso aqui. Por quê? Porque tu definiu as tuas prioridades. Uma delas, eu não posso pecar. Então agora tu vai colocar como lembrete no teu telefone. Tem que orar. Orar pedindo para que Deus me livre, não me deixe cair em tentação. Que Deus não me permita nem chegar perto se eu correr o menor risco de cair. Me guarde, me livra antes, Senhor. Quer ver um exemplo, cara? Eu tenho orado há tempo já. Faz algum tempo. Eu peço ao Senhor, Deus, se algum dia houver o menor risco, se algum dia houver a menor possibilidade de eu adulterar, de eu trair minha esposa, abandonar minha família, me mata antes. Eu prefiro morrer, eu prefiro ser levado daqui do que fazer isso. Porque para mim é muito sério isso aqui. Eu não consigo me imaginar, e eu falo para os caras às vezes, eu não entendo como é que pode o cara, ele, por alguns minutinhos de prazer, colocar em risco a família.
Eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de pecar, eu temo a Deus, ok? Eu temo muita coisa. Mas sabe o que uma das razões de por que eu não faço isso também? Sabe por quê? Porque eu não consigo imaginar eu vivendo fora de casa e outro marmanjo barbudo dormindo no meu travesseiro e cuidando das minhas filhas. Tu entende? Eu não consigo imaginar, para mim essa ideia ela é inexistente, não tem a possibilidade. Eu sofro já só em imaginar a possibilidade disso, porque afinal a Bíblia está alertando aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, é porque eu posso cair. É por isso que eu não faço. Agora nós fomos a Brasília, faz alguns meses, em julho, se eu não me engano, né? Nós fomos em julho a Brasília. Era para eu ter ido de avião e eu iria sozinho. Eu disse, não, cara, não, sozinho eu não vou. Não vou. Os caras se prontificaram, Gilmar, Gabriel, Daniel. Cara, nós vamos contigo. Amém, vamos embora. Botamos o marmanjo dentro do carro e fomos de carro para Brasília. Hoje a gente vai para qualquer lugar, né? Você foi a Brasília, vai a qualquer lugar, né? Uruguai, fichinha. Por quê? Porque eu não queria ir sozinho. Eu não sei o que pode acontecer. E por eu não conhecer o amanhã, é porque eu não quero correr o risco hoje. Amém? Em terceiro lugar, peça isso todos os dias, várias vezes ao dia. Tu definiu tuas prioridades. Uma delas, não pecar. Agora então, tu vai usar isso. Tu vai estabelecer uma rotina, uma disciplina para isso. Inclusive usar o teu lembrete diário no telefone. Feito isso, faz isso agora várias vezes ao dia. Repete. Nunca é demais tu ser lembrado de algo piedoso, de disciplinas espirituais. Amém? Entendido, gente? Em segundo lugar, o que nós estamos dizendo quando oramos, pedindo essa última petição, que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em segundo lugar, nós estamos reconhecendo que temos proteção. Deus é um pai. E Deus é um pai que protege. Deus é um pai que cuida. Deus não é um pai que nos criou e abandonou, foi comprar cigarro. Deus não é esse pai. Deus cuida, ele está presente o tempo todo. O tempo todo ele está presente. O tempo todo. Eu lembro da Dona Maria, nós fomos jantar um dia na casa dela. O Gabriel fez um costelão lá, na época que ele me amava ainda. E nós fomos comer e ela estava contando as vezes em que ela está no trabalho, às vezes do nada, e ora, né, Dona Maria? E Deus atende. E ela diz que na hora sente uma paz do Senhor, assim. Ela ora ali, trabalhando, na rotina dela. Às vezes que pediu alguma coisa e Deus concedeu. Por quê? Porque Deus é esse pai, ele está sempre presente. Tu não precisa orar só aqui. Tu não tem que orar só quando tu tá, sabe, num momento de devoção. Não, é na tua rotina, é no teu dia de trabalho. É no ônibus, é no Uber, é onde tiver. Em qualquer lugar, tu vai orar. Tu reconhece que Deus é esse pai que está presente. Ele está do teu lado, então tu pode falar com ele. Nós estamos reconhecendo aqui que temos proteção. Quando nós oramos e pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos reconhecendo que temos proteção o tempo todo, com esse pai que está conosco o tempo todo. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, o calvinismo está certo. Eu tinha que aproveitar. O calvinismo está certo. Deus não tenta ninguém. Olha só, Tiago 1,13. Nós lemos antes o verso 14, Tiago 1,14. Tiago 1,13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ou seja, se tu está passando por uma tentação, é coisa tua, não é de Deus. Não foi Deus que enviou uma tentação para ti. Ele permite, às vezes, para nos provar. Mas Ele não tenta ninguém. O Senhor não envia tentação, ok? Ou seja, quer dizer que em Deus nós temos segurança. Se Deus é esse pai que Ele não te faz, Ele não envia a tentação para ti. Ah, vou fazer o Gabriel pecar agora. Não, esse pai não faz isso. Agora o Gabriel vai ver o dele. O Fernando vai ver agora com quem está lidando. Deus não faz assim. Se Ele não age desse jeito, quer dizer que Ele luta pela nossa proteção, pelo nosso cuidado. Entendido? Olha só o que fala João 6, 39 e 40. Acompanhe aí. E a vontade de quem me enviou é esta:
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos que ele salvou, dos que ele resgatou. Tu está entendendo isso aqui? Já era de ter se tornado um culto pentecostal aqui, vários glória e aleluia, sabe? Porque se tu entende isso, cara, tu percebe que não tem como tu ser filho e ao mesmo tempo Deus te largar por tua conta e risco. Jesus está dizendo que o Pai não quer que ele perca nenhum dos que ele salvou. Amém para isso. Olha o que diz adiante, João ainda, capítulo 10, versículos 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha agora, presta atenção. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Tu está na mão de Jesus. Se tu é salvo, se tu é filho de Deus, tu está na mão de Jesus. E dali ninguém tira, meu velho. Dali ninguém tira. E olha o que continua o texto. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha o que Jesus está falando, tu está na mão dele, guardado, ninguém tira dali. E mais adiante ele diz, e da mão do Pai ninguém tira. É como se Jesus fechou a mão, dali tu não sai. Agora, para garantir, tu não sai, mas vamos fazer mais. Deus bota, o Pai bota a mão por cima, e ele diz assim, ó, esses são meus, daqui não sai. Bendito é o nome do Senhor, que nos salvou, e essa salvação está garantida, porque foi Ele quem nos salvou. Deus nos salva, é por isso que nós podemos tranquilamente dizer, sim, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não perco a minha salvação, porque não fui eu que me salvei. Se eu tivesse me salvado, aí eu perderia. Cara, eu perco até o meu boné, eu perco a chave do carro. O que é a salvação? Mas não foi eu que me salvei, foi Jesus que me salvou. E é por isso que eu estou garantido, estou guardado pela mão dele e pela mão do Pai. Amém? Amém. Nós temos garantia. Olha o que fala Romanos 8, 28 ao 30. Presta atenção nisso aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A condição é o quê? Se tu ama a Deus. Se tu ama a Deus, tudo que tu passa é para o teu bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Deus conheceu, está no passado, Deus conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, todas as coisas para o teu bem são com que propósito? Te tornar a imagem do Filho. A tua santificação, que tu seja mais parecido com Jesus. Amém? A ideia, o propósito de Deus é esse, para que tu seja semelhante ao Filho. Continuando, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus é Pai e ele tem um Filho. Esse Filho ele enviou, João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Esse Filho agora é o primogênito dentre muitos irmãos. Por quê? Porque nós somos adotados. Nós somos filhos. Nós temos o mesmo privilégio de Cristo. Tudo que é do céu é nosso. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos herdeiros. Herdeiros. Não há nada do céu que não nos pertença também. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui é muita motivação. Não, nenhum coach supera isso aqui. Não tem autoajuda que supere isso aqui. Nada supera tu saber que tu é filho, e por ser filho, tu tem todos os privilégios de um filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. É por isso que Ele nos guarda. Continuando, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, tá vendo que continua no passado? É pretérito, E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Tu já tens justificação. O sacrifício de Cristo já foi imputado na tua vida, se tu ama Ele, se tu ama o Senhor. A esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Tu está vendo que a tua glorificação já está no passado? Tu está vendo isso? Aos que justificou, a esses glorificou. Quer dizer que para Deus, cara, já está tão garantido que já está no passado. Já aconteceu. Deus é eterno, para Ele o tempo é uma coisa, é um produto, é uma coisa, Ele criou. Ou seja, para Deus, tu já és um glorificado. Por isso que nós falamos do já e o ainda não. Ele só não foi completado. A boa obra que Deus começou em nós vimos isso em Filipenses. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Em Deus, em Cristo, nós já estamos glorificados. Só que ainda não de forma plena, ainda não de forma completa. Amém? Amém. Por último, Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é demais. Tu está tão guardado na mão do Senhor que tudo que tu passa é para o teu bem. E Deus está fazendo uma obra em ti. E essa obra que Ele começou, Deus não deixa pela metade. Deus não deixa inacabada. Ele vai terminar. Ele vai levar até o final. Amém? Ou seja, nós temos segurança porque o Pai nos livra. Além disso, o Pai guarda os filhos. Tu precisa entender isso aqui. É Deus quem sustenta seus filhos, não nós. É Deus quem sustenta. É Deus que guarda, é Deus que livra, Deus protege, Deus é um pai que está cuidando de ti. Mesmo que às vezes não pareça, mesmo que às vezes tu tenha a tentação de pensar que não. Judas 24 diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Deus está cuidando de ti e tu só não fez nada mais pior até agora porque Deus te guardou, meu. Só por isso. Tu só não fez pior, tu não caiu e não te lambuzou na lama e ficou por ali porque Deus tem te guardado. Deus tem impedido que aqueles que são filhos caiam e permaneçam. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus, esse Deus que guarda. Olha só, muita referência bíblica, né? A Bíblia é demais por causa disso. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Que não fosse humana. Tá vendo como a tentação ela é sempre tua? Ela é sempre é nossa, não é Deus que manda a tentação para ti. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento. Livra-nos. Livramento, para que vocês a possam suportar. Sabe o que está dizendo aqui? Paulo está falando assim: cara, a tentação vai vir? Vai. Mas Deus é um pai, Ele não quer que tu caia, Ele vai te guardar, amém? Deus é esse pai, logo Ele sabe que vai vir tentação, em algum momento tu vai passar por tentação, tu ainda tem o pecado no teu DNA, e Deus está cuidando. Por causa disso, quando a tentação vem, a Bíblia está dizendo logo, tu não pode dizer assim: eu não consigo resistir, eu não consigo fazer isso aqui. Filho que é filho, está guardado por Deus. Como que nós sabemos? Porque toda tentação tem uma carga de graça. Tem uma carga de graça de Deus para nós, que nos permite suportar. Que nos permite suportar a tentação. Suportar de forma que não caiamos. Demais. Está entendendo? Vem a tentação. Nenhuma tentação, toda tentação que sobrevém é humana. Mas Deus é fiel. Cara, isso aqui é de tatuar, é de tu escrever. Deus é fiel. Colocar o adesivo no carro, se tu não tem, tu não é crente. Crente tem que ter no carro: Deus é fiel. Tatua isso aqui: Deus é fiel. E Ele não permite que venha uma tentação maior do que aquilo que tu pode suportar. Quer dizer que toda tentação que tu passa, e toda vez que tu cai,
é porque tu optou por cair. Tu entende como isso aumenta a nossa responsabilidade? Isso aumenta a responsabilidade do cristão. A tentação vem, mas Deus sabe. Vamos colocar em números. Digamos que de 0 a 10 vem uma tentação para ti que seja 7. Acima de 7 tu já não suporta. Então Deus vai olhar para ti, ó, o Dilmar ele aguenta até 7. A tentação então vai só até isso aí. Não passa disso. Até aí eu sei que ele aguenta. Entendeu? Toda tentação, quando vem, ela vem com uma carga de graça contrabalanceando para que tu possa suportar. Logo, é por isso que tu se torna injustificável quando tu justifica o teu pecado dizendo: eu não consigo, eu não consegui. Não tem como, eu não consigo, eu não aguento. Cristão não pode dar essa desculpinha. Amém? Nós não podemos, nós precisamos confiar no Senhor para que nos livre e nos ajude. Por isso nós oramos: e não nos deixe cair em tentação. Além disso, nós estamos reconhecendo aqui que temos proteção do mal e do maligno. Olha aí o texto. Mateus 6,13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse termo aqui, ele encaixa melhor, ele é melhor entendido como se tratando do maligno, ou seja, o inimigo das nossas almas, o diabo. O texto está dizendo: livra-nos do maligno. Por isso o mal, porque aí o diabo vem muita coisa má. Mas o ideal aqui, a interpretação seria maligno, ok? Satanás é alguém que odeia a igreja. Sabia disso? Satanás odeia a igreja. E é porque ele odeia a igreja que ele te odeia. Que ele odeia a tua vida. Ele odeia a tua família. Ele odeia tudo que é teu. Satanás odeia a igreja. Por isso ele te odeia. Ele não suporta ver tu em Cristo. Para ele é insuportável ver um cristão fiel, um cristão que ora e confia que Deus não permitirá que ele caia em tentação. Ele não suporta um cristão, um filho que é guardado por esse pai e livra ele desse mal. Tu percebe, se tu for ler Jó capítulos 1 e 2, tu vai ver, o diabo não suporta um crente fiel. Não suporta. O diabo odeia a igreja. Ele odeia o povo de Deus. E essa petição aqui, ela reconhece a nossa impotência diante do demônio. Tu tem que entender uma coisa. Nós temos autoridade espiritual. Nós temos poder sobre os espíritos, sobre os demônios, por causa de Jesus. Se fosse só nós, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Nós somos literalmente aquele garotinho que não consegue dar um tapa, porque o oponente é muito maior, sabe? Na escola, quando tem aquele... Mas quando ele vai com o pai de mão dada e ele vai bem machinho, sabe? Nós somos assim. Nós, diante do demônio, cara, a gente não dura um round. Não dura. Não tem como. Não dura. No entanto, atenção aqui, meus irmãos, tá tudo bem, tá todo mundo vivo, tá? Eu garanto para vocês. Qualquer coisa a gente ora e ressuscita. No entanto, se depender só de nós, a gente não consegue. O mal, o maligno, nos vence. Por causa do Pai, é que nós podemos ir todo machinho, de peitinho estufado, e dizer: cai para dentro. Entendeu? Porque em Cristo nós estamos garantidos. Nós temos um Pai que nos guarda. E esse Pai, o demônio não vence. Esse Pai, o diabo tem que chegar e pedir permissão. Lembra do livro de Jó? Lembra? Então deixa que eu vá. O diabo, como dizia Lutero, é o cachorrinho de Deus. Ele está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa. Por isso que ele não tem poder sobre a vida de quem é filho. Amém para isso? Entendido, gente?
Nós estamos guardados não porque nós podemos, não porque nós somos capazes, não porque nós conseguimos. Nós estamos guardados porque o nosso Deus pode, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é um Pai, e é um Pai que cuida e está sempre presente. Bendito é o nome dele. Bendito é o nosso Senhor que está nos guardando permanentemente, constantemente. E aqui quem está falando é Jesus. Lembra? Nós estamos em Mateus capítulo 6. Lembra o que aconteceu no capítulo 4? O que aconteceu lá no capítulo 4? Jesus foi batizado e ele foi para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Jesus é o único que pode dizer como é vencer uma tentação. Ele é de fato quem pode dizer o que é vencer uma tentação. É por isso que nós confiamos nele, porque ele é o único que venceu a tentação. Nós, em algum momento da vida, inclusive até hoje, em dados momentos, nós perdemos, nós caímos. Acaba que a gente cede, a gente cai em pecado, cai em tentação. Por isso que nós confiamos no Senhor, porque ele não. Ele suportou até o fim. Nós lemos hoje isso, nós estamos lendo o Gruden, e o Gruden explica o texto em Marcos ali, quando Marcos está falando da tentação de Jesus, nós temos a ideia de que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e no último dia o diabo vem e tenta ele, né? Não, o texto está dizendo uma obra contínua. Jesus foi tentado desde o primeiro dia. Jesus desde o primeiro dia foi tentado. Por 40 dias ele suportou a tentação. Ele é o único que sabe o que é suportar uma tentação. Vamos mudar, eu falei em termos de números antes, né? Vamos falar em termos de tempo. Jesus é o único que sabe o que é chegar ao fim de uma tentação e ela acabar. Nós não. Imagina só. Vocês já pecaram? Quem já pecou? Todos, né? Tem uns que se acham santos, não levantaram a mão aí, mas eu sei que tu tem teus pecados. Nós, quando cedemos à tentação, imagina que a tentação dure 3 minutos, 5 minutos. Tu acaba cedendo aquela tentação. Quando tu cai em tentação, se tu aguentasse, digamos, mais 1 minuto e meio, tu teria passado. Mas tu caiu, então tu não sabe o que é suportar até o fim. Está entendendo a analogia? O que Jesus passou, ele sabe do início ao fim o que é uma tentação. Ele chegou ao final dela e ele venceu, ele suportou. Nós, em algum dado momento, nós caímos. Por isso que a gente não sabe o que é chegar ao fim da tentação, porque nós acabamos caindo. Jesus não, ele sabe exatamente o que é suportar a tentação do início ao fim sem cair. Por isso que Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, assim como nós, mas não pecou. Coisa boa confiar num Senhor assim, né? Coisa boa saber que nós temos um Senhor, um Deus, que não só sabe o que é as tentações que nós passamos, mas ele sabe como vencer ela, porque ele foi capaz. Ele foi tentado em tudo, assim como nós. Cara, tu já parou para pensar? Acho que foi na quarta eu falei para os homens aqui. Tu já parou para pensar que Jesus foi tentado sexualmente? A gente imagina, não, né? Jesus. Já parou para pensar nisso, que Jesus foi tentado sexualmente? Foi tentado com poder. A tentação do diabo ali, de que ele daria todos os reinos do mundo. Foi tentado com comida, com sustento, porque ele ofereceu transformar pedras em pães. Já parou para pensar que Jesus, ele suportou todas as tentações que tu suporta, que eu suporto, até dado momento e acabamos caindo? Ele não, ele aguentou. É por isso que nós confiamos nele, porque ele sabe, vamos colocar numa expressão coach, Jesus sabe o segredo da vitória contra a tentação. Amém? Ele sabe exatamente. Ele sabe, confia nele, tu precisa confiar nele. Tu precisa confiar nesse Senhor. Então aqui, quando nós estamos dizendo livra-nos do mal, nós estamos fazendo 3 pedidos. O primeiro deles, nós pedimos por livramento. Nós queremos ser livrados do mal que existe no mundo. O mundo existe, tem mal no mundo, vocês sabem, né? Preciso dizer? Acho que não, né?
Vocês sabem disso. Se tu não sabe, liga a TV e tu vai ver. Nós estamos pedindo que sejamos livrados desse mal existente no mundo, do mal que está em nós, porque tu só não é mais... Se tu fosse santo, tu já tinha sido levado, né? Tem uns aí que tem que se espreguiçar para baixo, senão Jesus já leva, não de tão santo que são. A ideia é o quê? Que nós temos o mal em nós ainda, nós temos pecado em nós. Nós estamos pedindo que sejamos livrados desse mal também, e também do diabo, que é o mal, o maligno. Em segundo lugar, chegará um coro às crianças, né? Parece um coral, né? Tem que ter uma outra criança regendo só, fazendo... Tem que ter uma criança... Eu vou ensaiar com as crianças, botar uma na frente fazendo assim, um coral, e as outras tudo chorando. Vai, nós vamos ter. É o segundo ministério, né? Eu falei o primeiro é o da Biaba. Nós vamos criar o ministério da Biaba. O cara falou bobagem, tomou uma Biaba. E o segundo vai ser das crianças chorando. Nós vamos ter isso aí. Me ajuda a lembrar a reunião de membros, organizar isso. As crianças, quando chorar, se organizem e chorem tudo junto. Daí uma vai pra frente e fica regendo o coral. Em segundo lugar, nós estamos pedindo por vitória contínua sobre o diabo. Nós não estamos pedindo somente que Deus nos livre contra o diabo uma única vez, mas é uma vitória contínua. É algo contínuo, por isso que nós oramos todo dia. Entendeu? Por isso que Jesus fala que tu entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com teu pai. E uma das coisas que tu pede é isso: livra-nos do mal. Tu quer uma vitória constante, contínua sobre o diabo. Mas não só isso, não só vencer, suportei, não só isso. Nós estamos pedindo contínua pureza moral. Porque as situações que nós passamos, elas servem para a nossa santificação, elas servem para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que quando nós suportamos, nós vencemos o diabo, vencemos alguma situação, alguma circunstância que é má, nós vencemos, avançamos, fomos santificados um pouco mais. Amém? Entendeu? Então nós estamos pedindo vitória contra o diabo e também avanço, crescimento em nossa pureza, moral. Em terceiro lugar, o terceiro pedido é que haja livramento da influência do mundo, da carne e do diabo. Essa influência, coisas que às vezes não é uma luta direta, tu não tem certeza de que foi um ataque diabólico, é alguma circunstância que às vezes tu não sabe exatamente o que é, mas o diabo pode usar para isso. O diabo pode usar, imagina só, o nosso pecado, o mal está em nós também, né? Lembra que eu falei? O mal está em nós também. Imagina o mal em nós, que é tentado pelas atrações do mundo, e agora vem o diabo e ainda reforça. Tu entende como o diabo ele usa as circunstâncias assim? Ontem eu estava aconselhando um casal de irmãos aqui me ligou, estava tendo um momento meio levemente estressante em casa, e aí o pastor é o recurso que tem, e eu estava dizendo para eles: isso que está acontecendo com vocês, primeiro, é o que o diabo quer. O diabo quer exatamente isso. Essa situação é exatamente o que o diabo quer. Porque no momento que há estresse, houve nervosismo na casa, ok? Virou discussão. Quando tem discussão, tu fecha o coração. A tua esposa fecha o coração também. Logo, já não há mais conversa, só a discussão, sabe? Troca de farpas. Quando há isso, um já não entende o outro, e nem busca entender o que o outro está falando mais. Logo, o diabo se faz valer disso, para aumentar a discussão, para aumentar a briga, para aumentar... E a Bíblia diz que Deus nos chamou para viver em paz. Tu percebe como o diabo ele pode usar muita coisa? Entende por que eu falo que nós sozinhos não vencemos o diabo? Entendeu? Sozinhos a gente não vence. A gente não vence. O diabo não é Deus, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele é muito experiente. Ele tem mais de 2.000 anos, ele tem mais de 5.000 anos, ele tem milhares de anos. Nesses anos, ele guardou um conhecimento aí, ele tem bastante experiência. Ele sabe reconhecer a tua fraqueza. Ele sabe reconhecer o momento em que tu está mais em crise, o momento mais crítico. Ele sabe identificar. E nós precisamos de alguém mais forte que ele para vencer. Amém? Então, em terceiro lugar,
nós estamos dizendo que nós temos esperança e consolo. Olha o que fala 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. É Deus que nos guarda, isso nos dá esperança. Em terceiro lugar, nós estamos reconhecendo que em Deus há esperança. O final da oração é o quê? E aqui é um acréscimo, é uma doxologia que provavelmente foi acrescentada pelos cristãos, provavelmente não está no texto original, mas como é concordante com o restante da palavra de Deus e não contradiz em nada a Bíblia, foi mantida. O final diz o quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Isso aqui é uma doxologia que foi acrescentada pela igreja, muito provavelmente em torno de 200 depois de Cristo. Provavelmente, tá? Mas qual é a questão aqui? É que isso nos dá esperança. Isso nos faz confiar. Isso nos faz crer que, independente da circunstância, vai passar e terá dias melhores. Amém? Isso nos leva a ter esperança e consolo. Então, aqui está a razão de todas as petições. Aqui está a razão de todas as 6 petições que nós vimos durante a série toda. Aqui está a razão de por que nós oramos a quem nós oramos. Aqui está a razão de por que nós oramos a esse Pai que é todo poderoso. Entendeu? Por isso, porque dele é o reino, o poder e a glória. É por isso que nós oramos a Ele. É por isso que nós confiamos nele. É por isso que eu estou sossegado. Não interessa quem está no governo. Não interessa se é Lula. Não interessa quem é. Não interessa Alexandre de Moraes. Não interessa. Porque eles vão passar. O meu pai não. O meu pai não passa. Eu estou tranquilo. Independente da circunstância aqui. Matthew Henry, quando ele está falando sobre a oração, e ele diz assim, que por isso nós pedimos, e cada petição é, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, nós oramos, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória. Venha o teu reino, pois teu é o reino, o poder e a glória. Entendeu? Essa é a razão do porquê nós oramos. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos, gente. Eu vou recitar a petição e vocês repetem como num coro, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém? Vamos lá? Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mais alto, para. Não. Acorda, boceja, espreguiça, tá? Vamos lá de novo? Finge que está alegre, finge que está feliz e com força no pulmão bota. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Para sempre, amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a razão de nós orarmos, porque dele é o reino, porque dele é o poder, porque dele é a glória. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que nós oramos a esse Pai. É por isso que nós clamamos, porque nós sabemos que dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Bendito é o nome do nosso Deus. Bendito é o nome dele. Nós temos esperança porque o reino pertence a Deus. É Ele quem governa o mundo,
é Ele. Nós temos esperança, porque Deus tem poder para manter e sustentar esse reino. O reino de Deus é um reino que não tem fim, é um reino que está vindo. Nós como igreja estamos avançando, e o reino está vindo, e é um reino que não terá fim. Por isso nós temos esperança, porque tudo que nos acontece acabará por glorificar o nome de Deus, acabará por render glória ao nome desse Deus, o Pai Todo-Poderoso. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. É por isso que nós oramos, é por isso que nós recorremos a esse Pai, é por isso que nós clamamos a esse Deus, confiando que Ele é um Pai que está o tempo todo do lado e pode nos livrar. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Pai, não deixa. Pai, livra a gente do mal, não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal. E o Pai está do lado, o Pai está cuidando, o Pai está o tempo todo do teu lado. Aleluia. Está o tempo todo do teu lado. Nós temos esperança. Além disso, nós temos consolo, porque Deus não despreza. Presta atenção nisso aqui. Deus não despreza o teu sofrimento. Deus não despreza a situação que tu passa quando é angustiante, quando é uma crise, quando é um sofrimento, quando é uma dor. Deus não despreza. Apocalipse 5, versos 9 ao 11 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Deus sabe o que é sofrer, porque Ele sofreu em nosso lugar. Bendito é o nome de Cristo. Deus sabe o que é isso. Para o cristão, presta atenção, cara, não perde. Para o cristão, para quem é filho, o sofrimento tem um lugar especial na vida. O cristão não sofre em vão. O cristão não desperdiça sofrimento. O cristão não joga fora o sofrimento. Tudo que o cristão passa é para o nosso bem, desde que amemos a Deus. Lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que tu passa, independente da situação que for, independente do que seja, eu não sei qual é o sofrimento que tu pode estar passando hoje, mas Deus sabe, porque Ele é um Pai. Como Pai, Ele cuida, e Ele não vai deixar esse teu sofrimento em vão. Ele vai cuidar. Por isso que a Bíblia é clara em nos dizer que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus é esse Pai que sabe, e cada lágrima que tu derrama está sendo guardada, está sendo valorizada. Deus não deixa tu sofrer em vão. Deus não deixa tu padecer. Deus não deixa tu sofrer em vão. O sofrimento do cristão tem um lugar especial para Deus. Amém? Amém? Fica de pé. Eu quero encerrar isso aqui dizendo: nós somos fracos. Lembra disso. Nós somos fracos, mas o nosso Senhor é forte. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Por isso nós confiamos nele, dependemos dele. Amém? Nós estamos encerrando essa série, e aqui nós estamos encerrando nas 3 últimas petições que são para o nosso bem. Alguns teólogos vão dizer que aqui há uma referência meio escondidinha, está meio oculta, mas há uma referência da Trindade. Alguns vão dizer que aqui as 3 últimas petições são uma alusão à Trindade, porque nós pedimos pão,
O Pai é esse que sustenta, é o que dá o pão. Nós pedimos perdão, aquilo que nós alcançamos em Jesus. Jesus, com sua morte vicária na cruz, nos concede perdão. Nele há perdão. E agora nós pedimos por livramento, que o Espírito Santo nos dá. Nele nós temos segurança e temos triunfo. Há uma alusão à Trindade aqui. Nós estamos encerrando essa série e eu quero que tu lembre-se disso. O Arsby, ele diz assim: o mais importante numa oração não é a resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta. Basicamente, tu precisa entender que tu não é capaz, tu depende de Deus, mas para isso Deus está te moldando, Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu nos guarda, obrigado porque tu nos livra, obrigado, Senhor, porque tudo que passamos até aqui foi porque o Senhor concedeu, o Senhor permitiu, e tudo tem servido para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, para que nós sejamos santificados, porque quem é filho é santificado, e nós como filhos clamamos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, venha urgentemente o teu reino. Faça a tua vontade, Senhor, aqui, agora, neste momento, assim como é no céu. O pão nosso, Senhor, aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência, nos dá hoje. Perdoa-nos, Senhor, bem como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, pois só Tu pode fazer isso. Tu é o único que vence, Tu é o único que pisa a cabeça da serpente. Em Ti é que nós pisamos a serpente, como fala Romanos 16. É em Cristo que nós podemos ter certeza de que pisotearemos a serpente. Ó Deus, ajude-nos a vencermos aqui, enquanto nessa vida, enquanto nesse corpo de pecado. Ajude-nos a vencer as tentações, a suportar a tentação, a vencer o maligno, a vencer as barreiras. Ajude-nos, Senhor, para que nós venhamos suportar e avançar, para a glória do Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia! Bendito é o nome de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos responder ao sermão. Cara, eu não sei vocês, eu sinto uma graça especial do Senhor. Eu não sei vocês, mas tem uma graça especial de Deus aqui. Tem uma graça especial, o Espírito está agindo em alguém, eu não sei. Mas eu sei que Deus está agindo no coração de alguém aqui. Tem alguém com quem Deus está falando. Tem alguém com quem o Senhor está falando e a pessoa está tentando resistir. E eu gostaria muito que tu não resistisse ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito de Deus. Renda o teu coração ao Senhor. Deixa o Senhor tocar na tua ferida. Deixa o Senhor limpar aquilo que precisa ser limpo. Ah, Deus, age aqui em nosso meio, Senhor.